Pressão gigantesca contra Benjamin Netanyahu, tanto no cenário interno, como a greve geral se estabelecendo e dezenas de milhares de pessoas protestando, mas também no cenário internacional, com os Estados Unidos estabelecendo um ultimato contra o país. O que está acontecendo? De fato, vai ter uma renúncia contra o primeiro-ministro de Israel? Falar um pouquinho também sobre o crescimento da alternativa para a Alemanha no cenário interno do país, o que isso representa para a própria União Europeia e também o confisco do avião presidencial de Nicolás Maduro na República Dominicana pelos Estados Unidos. Os americanos falam em uma mensagem clara para o governo venezuelano. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Turquia, que alega que quer entrar para os BRICS. A Turquia, que é um dos países mais dúbios da geopolítica internacional. Isso é um duro golpe para as pretensões geopolíticas americanas. E falar um pouquinho também sobre a OTAN, que não gosta muito do posicionamento da Polônia e pede para ela ir com um pouco de mais calma em possíveis retaliações contra a Rússia. Enquanto isso, a gente tem o Putin estabelecendo que está conseguindo vitórias cada vez mais avassaladoras na Ucrânia e vem avançando não em questão de metros, mas em quilômetros quadrados. Faz um ataque muito sensível contra Kiev, que só consegue se defender, entre aspas, de metade dos equipamentos. A vitória está cada vez mais consolidada para a Rússia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser ganhar por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, há hoje uma pressão gigantesca em cima do Benjamin Netanyahu, tanto no cenário interno, com greve geral se estabelecendo no país, e inclusive dezenas de milhares de pessoas protestando, tudo isso muito na esteira de uma notícia que foi aí, que a gente teve, que alguns reféns que estavam sendo mantidos sobre sequestro ali do Hamas, eles foram encontrados e foram encontrados mortos. Inclusive um israelo-americano, né? Ou seja, uma pessoa que também tinha nacionalidade dos Estados Unidos. E isso começou a mexer um pouco com os ânimos, porque desde o começo do conflito, a gente fala de mais ou menos, tá? Estima-se 256 pessoas de Israel que estejam sob domínio do Hamas, e o exército israelense, com as suas operações, conseguiu resgatar 8. O resto ou foi encontrado morto, ou foi sob liberação do Hamas mesmo, né? Mas assim, por parte de resgate militar, cara, isso é muito pouco. Claramente é uma política mal sucedida. Estima-se que tenha hoje cerca de 111, 112 reféns sob domínio do Hamas. E a população está desesperada pedindo para a libertação desses reféns. Eu compartilhei com vocês uma notícia de uma reunião ministerial que foi divulgada pelo Channel 12, mídia super importante de Israel, e também por Times of Israel, dentre outros. Uma reunião ministerial, lembrando que o gabinete de guerra de Israel foi dissolvido por divergências ideológicas no começo do conflito. Direita, esquerda, centro, enfim, todo mundo se mobilizou para tentar estabelecer algum tipo de paz, algum tipo de cessar-fogo e superar essa crise de Israel. Isso não existe mais. Hoje o governo Benjamin Netanyahu, ele está muito mais assentado numa direita ultranacionalista do que no sentimento de coisa nacional. Essa é a grande verdade, tá? E o Yoav Gallant, por exemplo, que é o ministro da Defesa, ele é um cara assim que não é tão ligado a esse governo, embora seja ministro da Defesa. À época, ele foi inclusive demitido quando falava-se sobre a reforma judicial. Ele foi readmitido como ministro porque ele é um dos caras mais populares. Mas eu diria que não morrem de amores Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. E a gente teve, por exemplo, o Gallant preocupado falando, gente, a gente precisa fazer política para resgatar os reféns, eles têm que ser a nossa prioridade. A gente tem familiares, pessoas, enfim, que estão sofrendo pela falta, né, dos seus entes aí, dos seus familiares. A gente precisa dar conta desses pouco mais de 100, 110 pessoas voltarem para o nosso país. Só que o Benjamin Netanyahu, ele estabelece como prioridade número 1, pelas falas do Channel 12, do Times of Israel, das mídias importantes,
que é o estabelecimento de domínio militar. A criação de uma zona tampão, por exemplo, na faixa de Gaza. Ele alega que ele não pode abandonar o chamado Corredor Filadélfia por uma questão de segurança nacional. Cara, aí sai um pouco de informação, entra muito mais na parte de especulação, mas com uma base geopolítica, que muito possivelmente, se ele abrir mão, se ele fizer um acordo, se ele cessar a guerra, isso pode culminar, primeiro, com uma falta de apoio dentro de uma base super importante que sustenta o seu governo, primeiro-ministro, que é uma direita ultranacionalista, de Smotrich, Ben-Gvir, que já falaram, por exemplo, de colonização da faixa de Gaza, da construção de assentamentos não só na Cisjordânia, como é feita hoje, mas também na faixa de Gaza, entende? Além do que, ele precisa de um sentimento de necessidade de um primeiro-ministro, necessidade de uma coisa nacional, para eventualmente não ser tirado do poder e, quem sabe, até preso. Cara, pesam contra o Benjamin Netanyahu uma série de denúncias de corrupção, inclusive quando ele foi eleito como primeiro-ministro. Então ele está numa situação muito delicada, que ele precisa ter atitude um pouco mais belicista e possivelmente um acordo de paz não iria nesse encontro para manter essa base mais inflamada contra os palestinos e também para conseguir se manter no governo, até mesmo eventualmente para não ser preso, entende? Então, é isso que a população de Israel está protestando. A gente teve uma greve geral, pessoal, que se espalhou pelo país, com voos cancelados, manifestantes bloqueando vias. O aeroporto de Ben Gurion, por exemplo, talvez o mais importante do país, foi fechado com voos atrasados, empresas, escolas fechadas. E se, por um lado, a gente tem declarações como a do Israel Katz, por exemplo, que fala que é culpa do Hamas, porque o Hamas ele matou aqueles que foram sequestrados para instalar o medo e meio que causar um racha na sociedade israelense, e o Benjamin Netanyahu falando que quem aniquila reféns não quer negociar, nós temos lideranças, por exemplo, do país, até mesmo lideranças sindicais contrários ao governo Netanyahu, alegando, galera, que nós estamos recebendo sacos com mortos ao invés de um acordo e que nós temos que nos mobilizar para impedir que aqueles que não querem negociar continuem no nosso governo. Ou seja, de fato, se o Israel Katz estava certo e o Hamas só fez essa atitude para rachar a sociedade israelense, ele de fato conseguiu, porque os protestos são numerosos e uma greve geral se estabelece no país contra a postura do governo Benjamin Netanyahu, que prefere o não fim da questão militar, do domínio militar da faixa de Gaza em detrimento da soltura dos reféns. E o Hamas já colocou, a gente só vai aceitar algum tipo de proposta para a libertação dos reféns se Israel tirar completamente as suas tropas. Vai lembrar, pessoal, que a gente teve o parlamento israelense votando que não vai permitir a criação de um Estado palestino e o Benjamin Netanyahu já tendo deixado claro muitas e muitas vezes que ele só aceita o fim do controle militar na faixa de Gaza quando o Hamas estiver aniquilado. Não existe chance do Hamas continuar no poder ou continuar existindo e a faixa de Gaza está completamente liberada. Ou seja, vocês percebem que não há nenhum tipo de convergência? Por isso que eu falo que uma proposta de cessar-fogo parece bem difícil, pelo menos no momento. Só que a gente teve, pessoal, o próprio governo Biden, por exemplo, colocando que o Netanyahu não está fazendo de tudo para garantir o acordo entre Israel e Hamas e a volta dos reféns. Inclusive, a gente teve o próprio The Wall Street Journal colocando que há uma tendência de ultimato em relação à proposta de cessar-fogo para Israel. A gente sabe que foi apresentada uma proposta com mediação do Egito, do Catar e também dos Estados Unidos, só que tanto Hamas quanto Israel pediram algumas alterações. Os Estados Unidos está estabelecendo essas alterações, está ouvindo os dois lados. A gente teve o Antony Blinken, por exemplo, colocando que essa é a última oportunidade, como eu falei para vocês. Ainda temos cerca de 111, 112 reféns sob o domínio ali das tropas, né, do exército do Hamas, ou dos enfim, né, do Hamas. E por conta disso, talvez seja a última chance de estabelecimento. É uma guerra que já vai completar um ano, galera. A gente está falando de 11 meses de conflito, para o dia 7 de outubro aí, de 2023, né? Praticamente um ano de conflito. Então, a ideia dos Estados Unidos falando que estamos próximos de apresentar uma proposta final mostra que, na verdade, além com palavras do Hamas, que os Estados Unidos estão sabendo que o Netanyahu está minando alguns acordos e que eles aceitam qualquer proposta, desde que Israel tire completamente as suas tropas de Gaza. Ou seja, aparentemente, nos próximos dias ou nas próximas semanas, os Estados Unidos vai apresentar uma proposta e vai fazer um ultimato para Israel. Israel, aceite essa proposta. E, de novo, eu sempre falo para vocês,
Nossa, professor, o que está acontecendo com os Estados Unidos que estão muito preocupados com a causa palestina? Cara, para, né? Os Estados Unidos estão preocupados com o aumento da influência do chamado eixo da resistência, liderado pelos iranianos, que sim, cara, países um pouco mais moderados, como o Egito, como o Catar, como Emirados Árabes, óbvio que não querem destruir Israel, ou não querem, né, o fim da relação com os Estados Unidos. Mas eles parecem cada vez mais incomodados com as atitudes israelenses. Então há um medo de um aumento da violência no Oriente Médio e de países mais demandarem para o outro lado da força, que não seja o lado da força israelense e dos Estados Unidos. E claro que tem a questão eleitoral americana. Sim, cara, a gente tem no momento, né, a Kamala Harris, por exemplo, que é vista como a opção de voto pelos jovens progressistas no país. Que, via de regra, é aqueles que estavam protestando nas universidades. É aqueles que não, de novo, não é que são favoráveis ao Hamas, muito possivelmente, tá? Mas que são contra algumas posturas do Estado israelense. Então, conseguir estabelecer um cessar-fogo, cara, faltando 2 meses, ou 1 mês e meio, né? Vai saber quando que esse cessar-fogo vai rolar, para as eleições americanas, seria uma baita conquista diplomática para o Partido Democrata, que inclusive poderia virar uma série de votos. A gente tem Michigan, por exemplo, que é uma região, que é um swing state altamente disputado, que tem grande parte da população islâmica. Esses islâmicos que hoje veem que talvez não tenha muita diferença entre o Trump e Kamala Harris. Será que votariam mais nos republicanos? Pode ser um peso importante no processo eleitoral, entende? Então tem muito mais a ver com geopolítica e política dos Estados Unidos do que exatamente uma benevolência, com os palestinos da região. Fato é que o Benjamin Netanyahu está pressionado e isso pode culminar, em última instância, até mesmo com a renúncia do primeiro-ministro. Será que de fato vai acontecer? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias importantes acerca de um crescimento da AfD, ou Alternativa para a Alemanha. Esse grupo é um grupo visto com uma extrema-direita. Eu sempre gosto de colocar, né, galera, que acho que esses conceitos, eles acabam um pouco perdidos porque o que exatamente é uma extrema-direita, né? Vamos tentar colocar aqui características comuns. É um grupo altamente nacionalista. No caso da Alternativa para a Alemanha, é um grupo que não gosta da ajuda da Alemanha para a Ucrânia, inclusive colocando, né, que a Alemanha deveria pensar nos seus próprios interesses. Por isso há alegações que eles são um grupo pró-Rússia. Eu particularmente não vejo assim. E eles são muito eurocéticos, ou seja, eles não acham que a Alemanha liderar a União Europeia seja uma coisa interessante. Ainda mais com essas instituições como o Banco Central Europeu, como a Justiça Europeia, enfim. E também eles são anti-imigração. São pautas mais sensíveis desse grupo, tá? Claro que pesa também sobre eles algumas denúncias de xenofobia e raça, enfim, né? Principalmente alguns dos seus principais membros. O que é uma coisa muito preocupante no caso da Alemanha. Convenhamos que a Alternativa para a Alemanha, ou um grupo dessa ultradireita nacionalista, não vencia as eleições desde a Segunda Guerra Mundial. Pois é. E o que a gente teve, galera, foram eleições regionais que na região de Turíngia deram a vitória para a AfD e na Saxônia ficou muito próximo disso. Professor, quer dizer então que eles vão governar o país? Muito longe disso. Por quê? Estamos falando de eleições parlamentares. Mesmo na região da Turíngia, por exemplo, em que eles tiveram a maioria dos votos, muito possivelmente os outros partidos, como não gostam da Alternativa para a Alemanha, não vão formar um governo de coalizão, mas, querendo ou não, é um peso cada vez maior. No caso, por exemplo, da Saxônia, muito menos, porque nem a maioria dos votos eles obtiveram. Mas essa eleição, ela deixou bem clara o crescimento desse pensamento político e principalmente uma queda do SPD, que é o partido do Olaf Scholz, um partido mais de centro-esquerda, para um crescimento da CDU, um partido mais de centro-direita da ex-ministra Angela Merkel. Claro que não são eleições do país, as eleições da Alemanha, mas é dito como se fosse uma espécie de prenúncio do que devem ser os próximos resultados eleitorais, ou pelo menos qual que é o sentimento que cresce na Alemanha, um sentimento contra a centro-esquerda do país. A gente teve também, pessoal, algumas críticas, vamos colocar assim, sendo feitas por parte da OTAN contra a Polônia. A gente teve recentemente a Polônia dando indicativo que estava disposta a abater drones, mísseis e equipamentos aéreos da Rússia em solo ucraniano. E isso, galera, poderia ser colocado como se fosse uma espécie de intervenção direta na guerra. Poxa, como assim? A Ucrânia nem faz parte da OTAN e a Polônia vai lá e derruba mísseis, drones, equipamentos russos em solo ucraniano, que é um território que não faz parte da sua organização militar. Cara, a Polônia é um país autônomo, ela pode fazer o que ela bem entender.
A grande questão é que se a Polônia realizar esses abatimentos, esses ataques contra equipamentos russos, a Rússia poderia responder. Só que a Rússia vai atacar um país que aí sim é membro da OTAN. E essa é a grande preocupação. Uma resposta da Rússia ao abatimento de drones poderia invocar o artigo 5º da Constituição? É a questão que fica. Por isso, a OTAN colocou que a Polônia deve consultar a aliança antes de interceptar mísseis e drones russos, alegando que a Polônia sabe disso e que sempre realizou consultas prévias, visto que faz parte de uma aliança militar, ela não está sozinha, mas que mesmo assim pede para a Polônia tomar um certo cuidado com as suas atitudes. A gente teve também, pessoal, os Estados Unidos, em conjunto com a República Dominicana, fazendo o confisco de um bem, de um ativo de Nicolás Maduro, de um avião presidencial, estimado mais ou menos em 13 milhões de dólares. Segundo os Estados Unidos, a apreensão desse avião manda uma mensagem que está dizendo que ninguém está acima da lei e das sanções dos Estados Unidos. Eles apreenderam esse avião, levaram para a Flórida e deixaram o pessoal bem claro que o Nicolás Maduro é uma pessoa que está sancionada, que está punida. Vai lembrar que o Nicolás Maduro, ele é até mesmo procurado nos Estados Unidos, porque há suspeitas que o Nicolás Maduro, ou até mesmo o regime bolivariano, desde Hugo Chávez, tem a ligação com as Farc, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e com vários outros grupos de que atuam na América do Sul, que fazem toda a parte da produção, da distribuição, inclusive com ligações com a América Central, para chegar no México e depois em direção aos Estados Unidos. Sim ou não, galera? Convenhamos que a gente não sabe, mas é mais um duro golpe que acontece dos Estados Unidos contra o governo Nicolás Maduro. Pelo menos enquanto eu gravo, não tivemos uma resposta oficial do Nicolás Maduro à apreensão desses bens, mas a República Dominicana alegou que ela comunicou aos venezuelanos. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos para saber qual vai ser a resposta da Venezuela. E o Elon Musk, que está no verdadeiro embate com a justiça brasileira, mas também, claro, com parte do governo brasileiro, já aproveitou para dar aquela provocadinha, perguntando se o Lula gosta de viajar de avião comercial, dando a entender, que por conta das sanções contra o X, enfim, a decisão judicial, isso poderia fazer com que o Brasil tivesse seus bens confiscados, inclusive o avião presidencial do Lula. Será, pessoal? Será? A gente teve também, pessoal, a Turquia anunciando que quer fazer parte dos BRICS, inclusive a próxima reunião dos BRICS vai rolar na Rússia, e a Rússia falou que dos 36 membros que foram convocados, 18 já aceitaram participar da reunião. A Turquia não só participará da reunião, mas muito possivelmente deve se unir a Nicarágua, a Venezuela, que também vão participar, e a outros grupos, outros países como Líbia e tal, para participar dos BRICS. Talvez não como membros diretos, mas como membros associados. É uma coisa que deve ser explicada melhor nessa próxima reunião, tá? Mas a própria Turquia já colocou que isso representa uma política de maior alinhamento não só com o Ocidente, mas também com o Oriente, visto que os BRICS, claro que tem países ocidentais, mas a maior parte são países orientais, e prega uma desdolarização da economia mundial. Sim, talvez não deixar de utilizar o dólar, mas deixar moedas alternativas, sistema de pagamento alternativo ao sistema SWIFT de comunicação interbancária. Fala também, pessoal, sobre uma certa decepção frente à União Europeia. A Rússia, aliás, a Turquia, se for pegar, galera, é um país europeu também, pelo menos uma partezinha ali da Turquia, e poderia entrar para o bloco. Olha, desde a década de 90, talvez um pouco menos até, a Turquia vem recorrentemente pedindo com muita força a entrada para o bloco. A União Europeia sempre alega, não, Turquia, você tem conflitos no Chipre com a Grécia, Turquia, você não respeita a democracia e os direitos humanos, e nunca aceita o país. Fato é, galera, que muito possivelmente é porque o Parlamento Europeu, ele tem um número de cadeiras proporcional ao número da população de cada um dos países. A Turquia, caso entrasse, seria o segundo país mais populoso. Não acho que os europeus estejam dispostos a terem uma série de islâmicos legislando no Parlamento Europeu, ainda mais depois do Tratado de Lisboa, que deu mais poder pro sistema legislativo do bloco. E também, galera, a questão da Turquia ser um país meio dúbio mesmo, A Turquia, por exemplo, apesar de fazer parte da OTAN, já anunciou que quer fazer parte também da OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma espécie de aliança militar com a presença de Rússia e China. Ou seja, a Turquia meio que joga dos dois lados. E muito possivelmente, Erdogan e Putin devem se encontrar numa próxima reunião. Para finalizar, pessoal, a gente teve também alguns ataques feitos pela Ucrânia
com drones, com equipamentos, inclusive, que chegaram até Moscou. Um desses drones, ele acabou caindo, né? Acabou atacando uma refinaria da Rússia, uma refinaria que é uma das maiores do país, inclusive, de 450 a 500 quilômetros em relação à fronteira. Agora, convenhamos que é uma distância bastante considerável, e que, mais uma vez, mostra uma preocupação da Rússia, porque não conseguiu abater um drone. Cara, convenhamos que, né, é um drone que viajou aí, ou foi um inside job, né, ou seja, dentro do território russo, ou viajou um grande espaço sem que fosse conseguido ser abatido ali pelas forças de defesa da Rússia. A Ucrânia falou, por exemplo, em 600 soldados, 600 militares que estão sob seus domínios, em Kursk, principalmente na ofensiva ucraniana, mas ao mesmo tempo param por aí, né, as notícias ucranianas boas. A Ucrânia vem pedindo desesperadamente por maior auxílio, fala que a Rússia hoje avança em 4 frentes diferentes, próximo ali de Sloviansk, Kramatorsk, na regiãozinha, por exemplo, de Povrovsk, dentre outros pontos. E a gente teve o Putin colocando, por exemplo, que além do ataque que ele fez a Kiev com 35 mísseis e 23 drones, sendo que só 22 dos 35 mísseis foram abatidos, e 20 drones foram abatidos, um ataque muito sensível a Kiev, pegando a estação de tratamento de água, estação de metrô, além de várias outras infraestruturas. O Putin garantiu, galera, que o avanço que ele faz hoje na Ucrânia não é um avanço mais em metros, é um avanço em quilômetros quadrados. E que se a Ucrânia, ela tinha o objetivo, que era o objetivo principal, segundo Putin, tá? Em Kursk, fazer com que as tropas russas dessem um passo para trás e não avançassem em direção a Donetsk, com o domínio de Kursk, não é isso que está acontecendo. Segundo Putin, eles não conseguiram o seu principal objetivo, que era enfraquecer a ofensiva em Donetsk. Ou seja, segundo o Putin, o Zelensky está sendo um grande fracassado nesse conflito. E aí, pessoal, você concorda? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.